Diário TV, primeira edição. Oferecimento Brás Cubas. Vestibular 2020. Olá, boa tarde para você. O dia está convidando para ir para a praia, né? Sol, calor, tempo firme, mas a pandemia pede para que a gente fique em casa. Só que hoje de manhã o que se viu foi exatamente o contrário. Na rodovia Mogi Bertioga, parecia que nada estava acontecendo. A gente vai falar agora ao vivo com o Cássio Andrade para saber como é que está nesse momento. Deu uma aliviada por aí, Cássio? Boa tarde. Oi, Dino, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente também. A julgar pelas imagens do Moisés Papa, acho que você vai ter a sensação de que o movimento está um pouco mais tranquilo. Só para você entender, a faixa à minha direita aqui é sentido Mogi e a da esquerda é sentido litoral. Só que daí, se a gente for acompanhando o problema, a gente vai ver que tem ponto de lentidão sim. Até agora há pouco, esse congestionamento ele era bem maior. Eu estou na altura do quilômetro 61,5, o trânsito, segundo os GPS, né, os mapas aqui, estava travado a partir do 61, e aí vai assim, naquela fila que a gente está vendo lá na frente, até o final do trecho de serra. Só para o pessoal de casa entender, nesse ponto aqui é complicado porque a Mogi Bertioga ela vem com faixa dupla. Aí lá na frente, no quilômetro 63, onde a gente tem um entroncamento com a estrada do Nagal, a pista fica simples, ou seja, uma pista só. Então, por conta desse estreitamento, forma aquele funil. Aí é normal o trânsito ficar carregado. Eu estava dando uma olhada no mapa também, Dino, em relação a tempo de deslocamento, né? Porque em dias normais, a viagem, por exemplo, de Mogi até Bertioga não dura mais do que 1 hora. É uma viagem relativamente rápida. A gente chegou aqui às 10h40 da manhã, estava tudo travado isso daqui. Daqui, da onde eu estou, até a Praia da Enseada, que seriam mais ou menos uns 27 quilômetros, o motorista estava gastando 1 hora e 56 minutos. 30 minutos depois, lá por 11h20, eu refiz esse cálculo e já tinha subido para 2h01. Agora, um pouquinho antes de entrar para o jornal, entrar para falar ao vivo com vocês aqui, esse tempo diminuiu. Enquanto eu falo, lá na frente já deu uma aliviada. Tá muito esporádico, mas eu acho que o pior já passou, porque desde manhã a gente tem acompanhado o movimento por aqui e não está nada fácil para o pessoal. Vamos ver a reportagem. Às 8h30 da manhã já tinha ponto travado na Mogi Bertioga. No quilômetro 63, o trânsito chegou a parar por uns instantes, mas isso não desanimou quem saiu de casa. A dona Cristina veio de Itaquera, em São Paulo, saiu de casa às 6 da manhã e às 9h30 ainda estava no caminho. Já tivemos 2 paradas por conta do carro que a água estava vazando, né? Para ele dar uma esfriadinha. Com o carro quebrado, a solução foi encontrar um mecânico na beira da estrada e decidir se volta para casa ou insiste em fazer o bate-volta na praia. Então, a ideia de hoje era só levar o menino um pouquinho no bate-volta, né? Ver a praia e voltar. Ver a praia e voltar. Mais uma vez, foi o calorão que levou muita gente a sair de casa para ir para o litoral. Erickson é de Guaianazes, na capital, e está com a família no carro. A parada no posto foi estratégica. O gelo aí é para quê? Gelo aqui é para não deixar, sabe, né? Pegar um trânsito no meio do caminho. Calor não vai passar. Demais. Não paga não. Com o passar das horas, o movimento foi aumentando. Nos trechos de pista simples, a fila de carros ia longe. Até o quilômetro 73, o motorista encontrou vários pontos de parada. Só no mês de setembro, essa é a 2ª semana seguida que o trânsito fica carregado aqui na Mogi Bertioga. Semana passada, que foi de feriado prolongado para muita gente, por exemplo, 107 mil veículos usaram a estrada, segundo o DR. Mesmo com a pandemia, o movimento desta vez foi 71% maior se a gente comparar com o 7 de setembro do ano passado. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, em 2019, 62.706 veículos usaram a Mogi Bertioga para ir para o litoral. Como de costume, a volta para casa exigiu paciência do motorista. E dessa vez não deve ser diferente. Igor e a família estão vindo de Bragança Paulista. Pararam rapidinho num posto de combustíveis só para usar o banheiro e dar uma esticada nas pernas. Uma pousadinha tranquila, dar uma descansada, curtir com as crianças. A gente fala assim, o ideal era que as pessoas ficassem em casa, mas se vai sair, pelo menos está se protegendo. A família inteira está de máscara, está todo mundo assim. Para você, se todo mundo assim, respeitasse isso, ficaria mais tranquilo? Sempre mais tranquilo. Pois é, né, gente? Usar máscara é importante. Claro que a recomendação do próprio governo do estado é para que as pessoas fiquem em casa, só saia se precisar. E se for sair, então, que use a máscara, que respeite o distanciamento social. Eu ainda estou de olho aqui no movimento.
Tem caído um pouco, claro, desde o comecinho do dia, quando a gente começou a monitorar o movimento aqui na Mogi Betioga. O movimento está completamente diferente agora na hora do almoço, mas eu estou dando uma olhada aqui no tempo de deslocamento. Ó, refiz o cálculo aqui, eu falei que agora há pouco, por volta das 11h15 da manhã, o pessoal estava gastando 2 horas e 1 minuto para chegar até a Praia da Enseada lá em Betioga. Agora, aqui pelos meus cálculos, está dando 1 hora e 47 minutos. São pelo menos 28 minutos em congestionamento. Vou chamar a atenção para o pessoal de casa ou para quem for pegar a estrada com o trecho de serra. A gente sabe aí, trecho de serra, a pista é simples, excesso de veículos, o trânsito está travado lá para baixo também, está um pouco complicado. Então o pessoal tem que ficar atento ao volante e, claro, também as condições climáticas. Segundo o DR, dei uma olhada também aqui no boletim que eles informam, a visibilidade é boa, mas a gente sabe que clima, né, Dino, é uma coisa que muda rapidinho, não precisa de muito para mudar. Por enquanto, posso falar isso com toda a propriedade possível, Dino, tá quente demais, tá muito calor aqui fora. Inclusive, eu queria saber de você, tá, mas vai fazer mais calor ainda ou o pico da máxima para hoje já deu? Ou vai esquentar mais um pouquinho? Ah, promete ainda o calor, viu, Cássio? Tá, vai esquentar um pouco mais ainda. E você fez um alerta importante aí sobre a questão da estrada, os cuidados todos, porque às vezes as pessoas não conseguem ter paciência para chegar ao litoral, acabam ultrapassando pelo acostamento, fazendo besteira, aí o passeio acaba ficando, né, bem complicado, né, nessa situação. Vou te interromper rapidinho. O pessoal vê congestionamento. Aqui, ó, é faixa dupla, é proibido ultrapassagem. Quando estava travado o trânsito ali, muitas pessoas faziam a conversão aqui no meio da pista. Então, quem estava indo para a praia virava aqui e já voltava para casa, desistia. Perigoso, complicado. Muito obrigado, Cássio, pela sua participação, pelo seu alerta. E a gente vai continuar aqui falando desse calor com a previsão do tempo. Com certeza, né, foi o calor que motivou muita gente aí para ir para a praia. O inverno já foi tá quase no final aí, né? As temperaturas estão altas aqui na região e também no litoral. E a baixa umidade relativa do ar e o ar poluído vão incomodar muitos paulistas nesse fim de semana. A gente vai dar uma olhada lá fora agora, com imagens ao vivo de Mogi das Cruzes, César de Souza. Praticamente nenhuma nuvem, né? O que se vê ali são pequenas nuvens lá ao fundo e a temperatura vai subindo, muito quente nesse momento, 31 graus. E agora a gente confere os detalhes aqui no nosso telão para hoje. Não tem chance nenhuma de chuva nas cidades da região. É o tempo seco mesmo que vai predominar. E olha só as temperaturas máximas desse sábado. Santa Isabel é a cidade mais quente, né? Pode chegar aos 36 graus, quase 40 graus em pleno inverno. Em Mogi, Suzano, Guararema, máxima de 34 e em Biritiba-Mirim, 35 graus. E com esse calorão todo vem um problema, os riscos de afogamento. No fim de semana passado, que foi prolongado por causa do feriado de 7 de setembro, foram registradas 11 mortes no litoral paulista. As equipes de salvamento trabalharam pesado, de acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, foram registradas 541 ocorrências entre sábado e segunda-feira. 3 pessoas morreram em Guarujá, 4 em Mongaguá, 1 em Bertioga, 2 em Itanhaém e 1 em Ubatuba. E um detalhe que chamou a atenção nesses casos, todas as vítimas eram homens. E a gente vai voltar a falar com o Cássio Andrade agora. Cássio, praia, represa, aquela combinação que pode ser um perigo, né? A gente viu aí o que aconteceu no fim de semana passado, né? Pois é, e ainda para completar esse pacote perigo, muita gente acaba misturando bebida alcoólica. E aí a situação fica ainda mais perigosa. Os afogamentos podem acontecer. Enfim, eu sei que está quente, as pessoas querem buscar uma maneira de se refrescar, mas tem que ter cuidado. Eu vou falar com o Anselmo, ele é bombeiro civil, vai dar mais detalhes para a gente, mais dicas de segurança, né, Anselmo? Porque assim, aqui a gente está vendo muita gente descendo com praia, né, no carro. Qual o cuidado que o pessoal tem que ter agora na praia, no litoral? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente. Nas praias, primeiramente nós temos que evitar nadar próximo a costeiras, tá? Procurar ou se orientar pelas placas dos guarda-vidas no local, tá? E pedir orientação aos mesmos, tá? Água no umbigo, na praia, já é sinal de perigo. Então mantenha água no máximo na parte do umbigo, que é maneira de evitar muito acidente. Falei do pessoal que está descendo com prancha para surfar.
ir um pouquinho mais para o fundo do mar? É recomendável? Não é melhor não ir? Como que é a Não, o orientação? surfista normalmente ele sabe aonde vai surfar. O problema para nós, guarda-vidas na praia, são os que não sabem surfar, os que estão aprendendo. Tá? Então, ou aquele de fim de semana, né? Isso, evitar ir para o fundo, brincar na marola para aprender longe dos banhistas. Tá certo. Eu vou pedir para a gente rodar agora, mostrar as imagens da represa do Rio Jundiaí, que está pertinho da gente aqui pertinho da onde a gente está. A gente passou agora há pouco por lá, o que chamou a atenção, claro, é o nível baixo da represa, está muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver, ou antes desse período de estiagem começar no estado de São Paulo, mas mesmo assim, mesmo com o nível baixo, a gente conseguiu observar banhista ali na beira da represa, pessoas também praticando esportes dentro da represa, e uma coisa curiosa, pessoas fazendo a travessia a pé no meio da represa. Para quem não conhece, tem uma estradinha ali nessa represa que ela só consegue ser usada pela população quando o nível está muito baixo. Só que eu estava conversando com o Anselmo, que mesmo com essa sensação, né, Anselmo, de uma falsa segurança por o nível estar baixo, é mais perigoso ainda. Por quê? Isso, o problema do Rio Jundiaí é que era uma vila e foi inundado para ser feita a represa. E nessa estrada, ela tem uma margem. Se a pessoa confiar muito e não souber andar nela, vai cair. E ali tem resto de construção, tem muita árvore enterrada e muita lama. Caiu, pode ficar atolado e provocar um afogamento. Agora, para as outras represas, em geral, o banhista que vai para a represa é diferente de um banhista que vai para a praia, lógico. Então, o cuidado tem que ser totalmente diferente. Isso. De preferência numa represa, nós temos muito buraco, muito detrito. Ande ou nade com colete, tá? Porque evita muito acidente, tá? E a morte, se tiver sem o colete, pode ser fatal. Perfeito. Muita gente pode não sair de casa, vai ficar em casa, tem piscina. Mesmo aquelas piscinas de plástico pequenininha para criança, tem que ter algum cuidado, tem que ter atenção também? Com certeza. Crianças menores de 3 anos, sempre com a boia nos braços, tá? Evite crianças pequenas com aquela boia de sentar, que ela pode virar e a criança não consegue retornar para poder respirar. Perfeito. E evitar piscinas fundas. Criança, piscina rasa, que dá no joelhinho da criança. E o pai sempre atento, nada de sempre misturar bebida atento, alcoólica. porque a criança só morre afogada se os pais não ficarem atentos. Perfeito. Anselmo, obrigado pelas informações. Está aí o alerta, né, Dino? Cuidado, o pessoal tem que ficar atento. Faça um reforço para bebida alcoólica. Claro, direção, né? Não combina, isso é crime também. Mas se você estiver numa represa, numa piscina, evite misturar isso, porque o acidente ele pode ser um pouquinho mais complicado. E para encerrar minha participação nesse calor deserto aqui fora, hidratação, gente, não vamos descuidar disso aqui não. Tá muito quente, tem que manter a saúde em dia. Eu volto com vocês. É Dino. isso aí, Cássio. Dicas valiosas. Muito obrigado pela sua participação no Diário TV. Se hidrate bem aí. Valeu. E ainda sobre o tempo, gente, tem mudanças a partir da semana que vem. Veja o que diz aí a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Uma grande massa de ar seco vem predominando sobre o Brasil. Esta massa de ar quente e seca está influenciando praticamente todo o país. Os ventos quentes vindo lá das regiões tropicais também estão predominando sobre São Paulo. E aí, quando a gente combina o sol forte por muitas horas consecutivas com esses ventos quentes e sem a presença de ar polar, então as temperaturas sobem muito. Essa massa quente e seca está muito forte em cima do Brasil e ela está então afastando as frentes frias. Não só esse ar polar, né, mas também aquelas nuvens que podem provocar algum tipo de chuva. Essa situação não vai mudar no fim de semana. Esse é um fim de semana muito quente no estado de São Paulo, é um fim de semana de alerta para o ar muito seco também na Grande São Paulo. Os níveis de umidade do ar podem ficar até um pouco abaixo dos 20% durante algumas horas, mesmo que fique aí 30%, 40%. A população deve ficar muito atenta, porque são níveis de umidade do ar muito baixos que vão exigir uma maior hidratação. Então, beba muita água, cuidado com os velhinhos, cuidado com as crianças, muita água, né? Agora, esse calorão também vai continuar. Neste sábado, a temperatura na Grande São Paulo deve ficar aí entre 33 e 35 graus. Deve ser o dia mais quente do ano até agora. Mas tem uma novidade vindo por aí, que é uma frente fria. Então, já na segunda-feira, essa frente fria chega ao litoral de São Paulo, porém ela não vai ter como mudar o tempo em todo o estado.
Na verdade, o efeito dessa frente fria será aqui no litoral e também na região da Grande São Paulo. Então, na segunda-feira, com a chegada dessa frente fria, nós vamos ter até um pouquinho de chuva, né? E a temperatura, então, vai ter uma queda bastante acentuada também na região de Mogi na próxima terça-feira. Ainda bem, né? Melhora a qualidade do ar, a temperatura também, né? Ontem nós mostramos aqui no Diário TV a situação dos reservatórios de água da região. A represa do rio Jundiaí, que é uma das 5 do sistema Alto Tietê, está operando em baixa. E em Santa Isabel, a represa do rio Jaguari, que faz parte do sistema Cantareira, também preocupa por causa do volume menor. A gente recebeu algumas respostas sobre essa situação. Em nota, a Prefeitura de Santa Isabel diz que tem cobrado soluções para que os pescadores e a população em geral não sofram com a falta de água no município. Já a Sabesp falou que está acompanhando os níveis dos reservatórios que operam dentro da normalidade no município. E a Sabesp informou que o sistema Alto Tietê tem armazenado 63% do volume útil e que o sistema apresenta índice considerado suficiente para esta época do ano e, por isso, não tem risco de desabastecimento. Mas é sempre bom reforçar, né, que em qualquer época do ano é importante usar água com consciência. 2 suspeitos foram baleados hoje de manhã em Suzano durante uma tentativa de assalto. A gente traz informações do próximo bloco, que tem também uma fiscalização feita pela Prefeitura de Mogi por causa de aglomerações. O Diário TV volta já já. Diário TV de volta. Hoje de manhã, 2 bandidos foram baleados durante uma tentativa de assalto em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6 horas da manhã, um policial militar estava em um carro indo trabalhar em São Paulo e um guarda civil municipal que mora em Mauá seguia no sentido contrário para trabalhar em Mogi. Nesse trecho da estrada, os bandidos que estavam em uma moto tentaram assaltar o PM e o GCM. As vítimas reagiram e os criminosos foram atingidos. Eles estavam nessa moto que era roubada. Os criminosos foram levados para a Santa Casa de Suzano. A polícia ainda está tentando identificar esses criminosos e o caso está sendo registrado na Delegacia Central de Suzano. E a gente fala agora sobre o esquema descoberto pelo Ministério Público que levou para a cadeia vereadores, funcionários da Câmara e empresários de Mogi das Cruzes. De acordo com a promotoria, é um caminho complexo, criado desde a origem até o destino final, para um só objetivo: desviar dinheiro público. O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão de reais. A denúncia do MP foi oferecida ontem à Justiça. Veja na reportagem do William Tanida e do Alessandro Batata. As investigações do Ministério Público que prenderam até o momento 10 pessoas, 5 delas vereadores de Mogi das Cruzes, duraram 1 ano. E começou quando um dos vereadores presos foi vítima de um golpe que nada tem a ver com o suposto esquema de corrupção descoberto na Câmara. No dia 4 de março do ano passado, o vereador Mauro Araújo e o empresário Joel Leonel Zeferino registraram este boletim de ocorrência aqui na delegacia de Mogi das Cruzes. Eles alegaram que foram vítimas de um falso leilão pela internet. O empresário arrematou 12 veículos, sendo 9 para o vereador Mauro Araújo. Os carros nunca foram entregues e o prejuízo foi de mais de R$ 380 mil para os dois. Essa grande quantidade de dinheiro e a estreita relação entre um empresário do ramo da construção civil e um político chamaram a atenção das autoridades. Em razão da incompatibilidade com os rendimentos do vereador, bem como o fato de um empresário estar comprando veículos em favor de um vereador. Em que pese a suposta fraude, do leilão, o fato de um empresário comprar veículos para um vereador, é uma situação bastante atípica e nos chamou bastante atenção. De acordo com o MP, os documentos e os aparelhos celulares apreendidos na primeira fase da Operação Legis Easy, Lei Fácil, em novembro, revelaram que o vereador Mauro Araújo, do MDB, é o principal articulador de um sofisticado esquema criminoso. Para os promotores, ele recebia recursos públicos dos empresários por meio de contas bancárias das empresas MA Assessoria Financeira Limitada,
a MLC de Araújo, que fica no endereço residencial do vereador neste condomínio de luxo, e da Casa Mix Comércio de Produtos em Geral, que deveria ser uma papelaria nesta rua no Mogi Moderno, mas se trata do endereço de William Casanova, ex-assessor de Mauro Araújo. Ele também foi preso na semana passada, junto com Carlos César Claudino de Araújo, o Cezinha, irmão de Mauro Araújo e apontado como responsável pela execução financeira do esquema. O William Casanova, ele foi assessor do vereador Mauro Araújo no gabinete e depois consultor governamental, um outro cargo na Câmara. Ele era proprietário, ele é proprietário, figura como proprietário de uma empresa chamada Casa Mix. É uma empresa de materiais de escritório, em sociedade com o irmão do Mauro Araújo, o senhor Carlos César Claudino de Araújo, vulgo Cezinha. E essa empresa era utilizada, né, como repasse das empresas que mantêm contrato com a administração pública, era utilizada para receber valores ilícitos e depois repassar para os demais vereadores. O Carlos César Claudino de Araújo também tinha uma função específica dentro do esquema, que ele era quem executava todas as ordens financeiras de repasses para vereadores, funcionários da Câmara. Ele tinha a função de executar as ordens financeiras do vereador Mauro Araújo. Outra empresa que, segundo o MP, participa do esquema é a MF Assessoria e Serviços Deirelli. No endereço na Vila Oliveira, mora Carla Salvino Bento, que está cumprindo prisão domiciliar concedida pela Justiça. Nós fomos até lá, mas ninguém atendeu. Não tem ninguém também. As quebras de sigilo bancário mostram que a MF fez pelo menos 12 transferências bancárias para as empresas de Mauro Araújo, totalizando R$ 548.200 entre 2018 e 2019. Segundo o Ministério Público, esse dinheiro vem do contrato para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios dos prédios do SEMAI, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos. O acordo com a autarquia foi para um período de 12 meses a partir de julho de 2017, mas foi várias vezes prorrogado. O valor anual atualizado é de R$ 1.556.786,85. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, mais conhecido como Chico Bezerra, do PSB, também foi preso na segunda fase da Operação Legis Easy, mas cumpre prisão domiciliar por causa das condições de saúde. Para o MP, o vereador é suspeito de favorecimento próprio quando era secretário da Saúde no ano passado. Na ocasião, ele contratou a Fundação ABC para administrar o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. E a mesma fundação contratou para um trabalho em Santos, no litoral paulista, a empresa São Francisco Serviços Médicos Limitada, que pertence a Pablo Bezerra, filho de Chico Bezerra. Até o momento, ele também não foi encontrado pela polícia. A sede da empresa fica nesta casa na Vila Oliveira. O Ministério Público aponta que a São Francisco Serviços Médicos transferiu para as empresas de Mauro Araújo R$ 531.500 somente em 2019, que em seguida repassou para o então secretário de Saúde Chico Bezerra R$ 57.700 em vários depósitos que variam de R$ 4 a R$ 9.000. O Chico Bezerra, além de contratar a empresa, a Fundação ABC, que contratou a empresa do seu filho, que repassava valores para as empresas de Mauro, ele também recebia valores em suas contas das empresas de Mauro Araújo. O relatório do Ministério Público aponta que o vereador Mauro Araújo tem forte influência aqui na Câmara e também na Prefeitura de Mogi das Cruzes. É aí que entra Joel Leonel Zeferino, aquele mesmo que foi vítima junto com o vereador no golpe do falso leilão de carros. Para os promotores, Joel, que é empresário no ramo da construção civil, tentou várias vezes, com a ajuda de Mauro Araújo, interferir no plano diretor da cidade
e modificar o zoneamento do bairro Vila Oliveira para interesses comerciais dele e de outros empresários. Ainda de acordo com as investigações, esta conversa em um aplicativo de mensagens entre Mauro Araújo e o empresário Joel Leonel Zeferino revelaria um repasse que não saiu como combinado. O vereador diz: tínhamos combinado de você segurar os cheques de 19 mil para abater das obras, mas você depositou. Você me coloca nesta fria de plano diretor. O empresário no outro dia responde: você é um brincalhão, isso nem poderia estar na Câmara. Foi você quem chamou. O Leonel interferia diretamente no processo de elaboração das leis de interesse a empreiteiros. Dentre elas, a Lei 7.201, que é a lei de parcelamento do solo, a Lei 7.200, que é a lei de uso e ocupação do solo, a lei de zoneamento e o plano diretor. Inclusive, duas delas foram aprovadas no final de 2009. A Lei 7.201, que claramente atende a interesses de empreiteiros, porque facilita alguns requisitos, diminui alguns requisitos nas construções, né, no município, e também no plano diretor. E de acordo com a denúncia do MP, para garantir que o esquema da aprovação de leis que favoreciam os empresários desse certo, era preciso contar com o apoio de alguns vereadores. E isso não saía barato. A quebra de sigilo bancário identificou que entre 2018 e 2019, Mauro Araújo teria transferido para o vereador Antônio Lino, do PSD, valores que variam de 3 a 6 mil reais, que somam no total 24 mil reais. Ele continua foragido. No mesmo período, Carlos Evaristo da Silva, o pastor Evaristo do PSB, teria recebido 110 mil reais. Faz parte das investigações esta conversa em áudio entre os dois vereadores. Para o MP, se trata de uma cobrança do pastor. Meu amado pastor Carlos Evaristo, rapaz, eu esqueci de você. Eu vou resolver isso agora, na hora do almoço, tá bom? Fica com Deus. Pastor, estou aqui com as questões na mão, como são um pouco distantes, um para o final de dezembro, um para o final de janeiro, eu vou pôr 4.400 para o senhor, tá? Na conta do senhor, tá bom? Fica com Deus aí. Um abraço. Obrigado, viu, Mauro? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. O pastor foi um dos presos na segunda fase da Operação Legis Easy, assim também como o vereador Jean Carlos Lopes, do PL. O Ministério Público aponta que ele teria recebido das empresas de Mauro Araújo 33 mil reais em vários depósitos entre 2018 e 2019. Outro vereador preso na operação foi Diego de Amorim Martins, o Diegão do MDB. As transferências bancárias para ele totalizam R$ 19.500. Nas redes sociais, Diegão, por meio de nota, disse que não sabia ao certo o que estava acontecendo quando foi levado ao Ministério Público e que estava perdido. Sabia que não tinha feito nada de errado e, portanto, pensava que estava no Ministério Público apenas para depor. Só descobri que ficaria preso sem qualquer razão após o final de meu depoimento. Diegão finaliza dizendo que vai lutar até o fim para provar a inocência dele. Mas, segundo os promotores, o assessor de Diegão, André Alvim de Matos, também teria recebido valores que ultrapassam os 29 mil reais. Ele foi preso no sábado pela Polícia Militar, no Jardim Universo. De acordo com o MP, os prejuízos aos cofres públicos podem chegar a R$ 1.500.000. E as investigações continuam. Você acredita que mais vereadores possam estar envolvidos nesse esquema, Sim. recebendo pagamento? As apurações continuam e há essa possibilidade. Uma situação lamentável, né, para a população, né, recursos que poderiam estar sendo destinados aí para a população, na saúde, na educação, saneamento, estão sendo utilizados para enriquecer alguns e atender o interesse de outros, né? Muita gente necessitada e carente, dependendo desses recursos para suas subsistências, e eles sendo desviados para atender interesses dos mais escusos.
Todos os suspeitos devem responder por organização criminosa, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do vereador Mauro Araújo, apontado como principal articulador desse esquema, disse que a narrativa construída pelo Ministério Público colide com os próprios elementos colhidos durante a investigação. Falou ainda que, além de vereador e advogado, Mauro Araújo é empresário e que, de simples empréstimos pautados na relação de confiança mútua e amizade com seus pares, realizados com total transparência, o Ministério Público alcançou a absurda interpretação de que as transações bancárias refletem distribuição de propina, apesar de gritante incoerência no juntar das peças. A defesa do vereador e ex-secretário de Saúde de Mogi, Chico Bezerra, disse que o transcorrer das apurações comprovará a inocência de Francisco Bezerra e a inexistência de qualquer favorecimento ou propina. A defesa do filho dele, Pablo Bezerra, disse que as imputações a ele não retratam a realidade e contrariam evidências e documentos apresentados nos autos. Falou ainda que a empresa São Francisco não presta qualquer serviço público em Mogi e sequer tem ligação com os fatos apurados. A defesa do vereador Jean Lopes informou que a prisão é absurda, que não há indícios no processo que vinculem Jean a quaisquer atos ilícitos ou imorais e ainda que a prisão foi equivocada e ilegal. Nós não conseguimos contato com a defesa do vereador Antônio Lino, que está foragido. A defesa do vereador Carlos Evaristo disse que não vai se pronunciar. A defesa de Carla Salvino disse que repudia as alegações infundadas e que será comprovado que o contrato é executado em total cumprimento com a licitação e ainda que os valores recebidos estão 35% abaixo da média. Já a defesa de William Casanova disse que ele é completamente inocente das acusações, o que será comprovado. Nós não conseguimos contato com a defesa de André Alvim de Matos e nem com a defesa de Carlos César Caldino de Araújo, irmão de Mauro Araújo. A defesa do empresário Leonel Zeferino disse que os documentos e esclarecimentos já foram prestados pelo empresário e acredita não haver substância na acusação. Em nota, a Fundação do ABC informa que não foi procurada pelo Ministério Público para prestar nenhum tipo de esclarecimento e acrescentou que é responsável pela gestão da UPA Central de Santos, unidade que deu início ao contrato com a empresa São Francisco Gestão e Terceirização de Serviços em Saúde em junho de 2018. Informou também que a gestão da Fundação do ABC no Hospital Municipal de Mogi teve início somente um ano mais tarde, em junho de 2019, após a Fundação apresentar a melhor proposta de trabalho e vencer o chamamento público. Por nota, a Prefeitura de Mogi diz que os documentos foram enviados ontem pela Procuradoria-Geral do município para que a promotoria faça a análise e tome as providências que entender necessárias, e a Secretaria Municipal de Gestão reforçou que a licitação ocorreu por pregão presencial, levando em conta o menor preço para os serviços de controle, operação, fiscalização de portarias e edifícios do SEMAI. Disse ainda que o contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado e a Câmara de Mogi disse que não vai se manifestar sobre os projetos aprovados. A Guarda Municipal e a Polícia Militar aplicaram 15 multas em uma operação em Mogi. O Natan Lira, do G1, vai contar para a gente os detalhes dessa operação. Qual foi o motivo dessas multas, Natan? Boa tarde. Oi, Dino. Boa tarde para você e também para o pessoal de casa. Os motivos foram diversos, já que a ação da Polícia com a Guarda Municipal tinha por objetivo evitar as aglomerações e também multar quem desrespeitasse as leis municipais ou os decretos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Segurança de Mogi das Cruzes, 4 estabelecimentos foram multados de R$ 11.800 por desrespeito à lei do pancadão. Outros 2 estabelecimentos foram multados por falta de alvará de funcionamento, no valor de R$ 18.000 cada um. Outros 2 também por desrespeitar os decretos da pandemia do novo coronavírus. Nesse caso, as multas foram de R$ 6.000, além de uma multa por desrespeito à lei do silêncio, no valor de R$ 11.000. Uma pessoa também foi multada em R$ 1.000 pelo uso irregular do narguilé. Além dessas multas, um estabelecimento foi notificado por vender bebida alcoólica depois das 10 horas da noite. Ainda foram aplicadas aqui em Mogi mais 5 multas por desrespeito à lei de trânsito. E a operação ocorreu nos bairros do Mogilar, Chácara Guanabara, Chácara dos Baianos, Varinhas e na Praça Cardoso Melo Freire, que é conhecida como a Praça dos Infartados aqui em Mogi das Cruzes. E agora a gente fala da ocupação de leitos de UTI destinados aos pacientes com a Covid-19 na rede estadual aqui do Alto Tietê. Ontem o percentual de ocupação chegou a 67%.
A situação mais complicada ontem era no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, que estava com 80% de ocupação nos 10 leitos de UTI que tem lá para os pacientes com a Covid-19. Depois vinha o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que estava com 64% de ocupação. Lá tem 13 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 também. E a situação mais folgada era no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, em que a taxa de ocupação estava em 59%, mas o Santa Marcelina é hoje o hospital aqui da região, da rede estadual, que tem mais leitos de UTI para a Covid-19, com 22. A Secretaria de Estado de Saúde informou que monitora todas as regiões do estado de São Paulo e que conta com o suporte da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde, a CROSS, para fazer as transferências necessárias. Todos esses detalhes estão lá em g1.com.br/TV Diário. Dino. Muito obrigado, Natan, pela sua participação aqui no Diário TV. Boa tarde, bom trabalho aí. Obrigado, boa tarde. E agora a gente vai falar da Covid-19 com os números de casos aqui na região. O Alto Tietê registrou mais 18 mortes entre as tardes de quinta-feira e a de ontem. Dá uma olhadinha no telão. No total, 1.282 moradores da região morreram vítimas da doença. O total de casos chega a 24.017. Desses, 17.094 estão curados. Agora a média móvel de casos, que caiu de 201 por dia, como você vai ver aí, há 2 semanas, para 130 ontem. Já a média móvel de mortes chegou a 6 por dia ontem, teve queda em relação a 2 semanas, quando a média de mortes era de 7 por dia. No começo do Diário TV, a gente viu como é que está a Mogi Bertioga. O movimento deu uma acalmada, o Cássio mostrou para a gente, mas como é que está a situação lá embaixo, lá no litoral? Vamos ver então como é que está, com a Nina Barbosa. Olá, boa tarde. A Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, já computou até agora, desde a 0 hora de sexta-feira, quando começou a contagem, mais de 115 mil veículos. Só para a gente ter uma ideia, na semana passada, que teve o feriado de 7 de setembro, foram 275 mil veículos, em média, que vieram aqui para a Baixada Santista. Na Praia de Pitangueiras, em Guarujá, muitos turistas já chegaram para aproveitar esse fim de semana de sol, que teve até alerta da Defesa Civil do Estado, que no fim de semana será de temperatura alta, muito calor, sem chance de chuva, até um alerta em relação ao ar seco, viu? Que acaba impedindo a instabilidade do tempo. Então, o que a gente está vendo aqui é uma praia já bem movimentada, que desde cedo aí os turistas estão chegando, e também algo que está chamando a atenção. Aqui em Guarujá, na Praia de Pitangueiras, as pessoas estão praticamente ignorando a utilização do uso de máscara. Lembrando que a máscara é obrigatória por o decreto estadual e também municipal. A gente está vendo aqui que tem um certo espaçamento, mas não como deveria ter para evitar a aglomeração, e o uso de máscara que está sendo ignorado por boa parte das pessoas que estão aqui na praia curtindo. E olha que essa previsão de calor, que aqui na Baixada Santista pode chegar a 35 graus, é para hoje, sábado, e também para o domingo. A movimentação nas estradas, no sistema Anchieta Imigrantes, é bem intensa, como eu disse para vocês. Desde a 0 hora de sexta-feira, já desceram mais de 115 mil carros e não para de chegar gente aqui na praia, viu? Os turistas estão vindo aí, provavelmente para passar o dia ou até o fim de semana, porque até o fim de domingo a previsão é que esse calor continue. De Guarujá, Nina Barbosa. É isso aí, tem que ter paciência para qualquer estrada que você for pegar para o litoral. E depois do intervalo tem os efeitos da pandemia nos animais. É que a mudança na rotina dos donos pode gerar ansiedade neles, nos bichinhos. Agora, 12h41, Diário TV volta já já. O PSD realizou hoje de manhã a convenção que definiu as candidaturas para as eleições municipais em Mogi das Cruzes. Segundo o partido, 120 filiados participaram da convenção na Câmara Municipal. O PSD vai lançar 35 candidaturas para vereador, 11 são de mulheres. Para a chapa majoritária, o PSD não lançou candidato
e liberou os filiados para apoiar as candidaturas a prefeito que preferirem. E o PSB também realizou uma convenção hoje de manhã, também na Câmara de Mogi, para definir as candidaturas para as eleições de novembro. Segundo o partido, cerca de 40 filiados participaram da convenção. O PSB deve ter 34 candidaturas para a Câmara Municipal, entre elas 11 de mulheres. Para o cargo de prefeito de Mogi, o partido decidiu que vai apoiar Marcos Melo, do PSDB. E o MDB realizou ontem à noite uma convenção para definir os candidatos para as eleições de novembro em Mogi. A convenção foi no auditório da Câmara Municipal. Segundo informações do partido, o MDB indicou 35 candidaturas para vereador. Dessas, 12 candidaturas são de mulheres. Para a chapa majoritária, o MDB decidiu que também vai fazer parte da coligação Mogi de Todos Nós, em apoio à candidatura do atual prefeito Marcos Melo, do PSDB. Os efeitos da pandemia têm afetado a parte emocional de muita gente. E com os animais não é diferente, não. Com as mudanças na rotina dos donos, os bichinhos podem ter ansiedade, por exemplo. Para superar isso, tem espaço na região que investe na socialização entre os bichos. Quem vê a Cacau toda serelepe, correndo de um lado para o outro, nem imagina como ela é ansiosa. A Tatiana, dona da Cacau, conta que basta sair de casa e a cachorrinha já começa a latir. Um sinal de ansiedade que nem todo mundo presta atenção. Tem vários tipos de ansiedade, mas acho que a mais comum é a ansiedade de separação, que o dono sai, o cachorro fica em desespero. E ocorre muito mesmo, ainda mais com o cachorro que fica com o dono. A Tatiana, que também é dona de um pet shop em Biritiba Mirim, conta que tem recebido muitos cachorros ansiosos nesses últimos meses, principalmente agora. É que com a flexibilização em vários setores da economia, muita gente que estava mantendo o isolamento social dentro de casa com os bichinhos, agora está voltando ao trabalho presencial. Com isso, os pets acabam ficando sozinhos em casa. E é aí que começa o problema. Depois de tantos meses acostumados com a companhia do dono 24 horas por dia, os animais de estimação acabam sentindo a ausência. E o resultado pode não ser nada bom. O cachorro ele não vai entender isso, né? Nossa, meu dono ficou tanto tempo comigo e agora ele vai embora. Ele vai sair todo dia de casa? Não, eles não vão entender. E eles vão querer chamar a atenção, sim, da pessoa, do dono, chegando a destruir, né, as coisas da casa. Tanto que a gente vai ver bastante casos, certeza, depois que essa pandemia acabar. Porque eles vão falar assim, eu vou chamar a atenção dele. Pô, eu fiquei sozinho e agora... E por que ele ficou junto comigo? Vou chamar atenção, de qualquer forma ele vai chamar atenção. Então, o certo, o dono é fazer uma rotina junto com a sua, entendeu? Antes de trabalhar, tentar levar para passear pelo menos 10 minutos na rua, dar o alimento do cachorro, tentar interagir ele com algum brinquedo na casa, para ele sair, para o cachorro ter gastado energia, tanto fisicamente como mentalmente, para ficar bem na casa durante o tempo que o dono não está. E a ansiedade nos animais de estimação aparece de várias maneiras. Esse spa, exclusivo para cães no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes, atende 45 cachorrinhos. Por causa da pandemia, muitos clientes foram deixando de levar os cachorrinhos. Agora, com a reabertura, aos poucos o movimento está voltando a crescer. A dona conta que alguns chegam em estado preocupante. O estresse, obesidade, desânimo, tristeza. Tem cachorro que acaba ficando doente, porque eles têm a rotina deles. Quando você quebra isso, você desencadeia uma série de problemas para eles. A Denise explica que o segredo é não fazer alterações na rotina. Se o dono sempre teve o costume de passear com o cachorro, o hábito precisa ser mantido. Dica que pode ser útil tanto para quem está voltando a trabalhar fora de casa, quanto para quem ainda se mantém firme e forte no isolamento social. O ideal é que eles continuem com a atividade diária e que faça a higienização deles na hora que chegar em casa. Limpeza de pata, se possível passar o produto de acordo com a pelagem para que não haja o ressecamento de pele, de pelo, e tomar todo cuidado com ele. E aqui, problema com ansiedade não tem vez. As brincadeiras ajudam a liberar energia e, de quebra, fazem com que os bichinhos interajam entre si, o que ajuda na socialização. Quando eles estão brincando, eles estão gastando toda a energia deles.
E rever os amiguinhos também. Teve cachorro que ficou afastado, né, nos primeiros meses aí da quarentena, eles acabaram ficando afastados. Então, quando chegou e viu os amiguinhos de novo, é outra festa, é outra alegria. Para eles é a sociedade deles. Depois de um dia inteiro brincando, no fim tá todo mundo desse jeito, quase dormindo. As luzes coloridas e o ambiente escuro criam um lugar ideal para um bom descanso. A cromoterapia é um momento de descanso deles. Então, como eles já gastaram bastante energia aqui, lá onde eles vão começar a descansar e relaxar para poder ser entregue para os pais no final do dia. Esse momento eu acho que é o momento mais importante para eles, que é onde eles estão relaxando, eles estão se preparando para poder ir embora de novo, e quando chega em casa já é outro nível. Acabou o Diário TV. Boa tarde para você. Diário TV, primeira edição. Oferecimento Brás Cubas. Vestibular 2020.